Unindo nossas intenções, criamos uma onda de amor que atravessa todas as dimensões, tocando cada ser com sua essência divina. Na cultura yógica, geralmente diz-se que você deve sempre consumir alimentos que crescem em uma terra dentro de um diâmetro ou dentro de um raio daquilo que um ser humano consegue andar em um dia, de manhã até à noite. Se você andar, talvez você consiga andar 15, 20, talvez 25 quilômetros em linha reta. Portanto, um raio de 25 quilômetros dentro do qual você deve comer. Qual é a lógica por trás disso? Qual é a ciência por trás disso? Bem, o que está acontecendo no solo, com uma atividade microbiana, e o que está acontecendo no intestino humano, para a mesma, é muito semelhante, ou, de certa maneira, é como uma manifestação mais evoluída e aperfeiçoada da mesma no intestino. Depois de centenas de anos, agora a medicina moderna está falando sobre isso. Existe um segundo cérebro no seu intestino, várias coisas sobre quem você é. Espero que não seja assim para você, mas várias coisas sobre quem você é. Como você pensa, como você se sente, o seu nível de equilíbrio, a sua equanimidade, tudo é decidido pelo que está acontecendo no intestino. Está sendo chamado de segundo cérebro ou de cérebro intestinal. Bem, é verdade que a química do corpo está acontecendo em vários níveis. Uma coisa é que as secreções das glândulas são muito importantes no gerenciamento da química, mas o intestino é o lugar para onde a matéria-prima da fábrica química que você está indo, todo o alimento. Então, que tipo de alimento? Se o alimento está vindo da terra sobre a qual você se encontra, então ele tem uma certa relação. Todo este problema, o problema humano é esse que, só porque você pode se exibir por aí um pouco, você acha. Algumas pessoas estão dizendo que elas vêm de outro planeta ou de um outro universo, elas estão alegando. Bem, se você fosse feito como essa árvore, com as raízes grudadas no solo, você claramente saberia que você veio do solo. Só por causa da generosidade da natureza, ela permite que você se exiba por aí um pouco e você está todo confuso sobre qual é a sua origem. Então, estar em contato com a origem, que é o solo, o seu próprio processo evolucionário tem sido conduzido pelo solo, instigado pelo solo. O aspecto mais básico da evolução, de onde a vida evoluiu, para formas de vida mais e mais complexas nesse planeta, em suas milhões de manifestações. E hoje, bem, pelo menos podemos alegar que nós somos a criatura mais evoluída do planeta. Nós ainda temos que nos tornar um ser, apesar disso, somos criaturas evoluídas com uma capacidade enorme. Essa capacidade, infelizmente, está trabalhando contra nós, a nossa inteligência. Hoje todos estão falando sobre o cérebro intestinal como algo mais importante simplesmente porque eles não sabem como lidar com esse cérebro. Esse cérebro está se tornando um problema sério. Todos pensam que esta é a base de todas as questões e problemas mentais. Sim, é. Se você não sabe como lidar com ele, um instrumento tão poderoso, se você não sabe como lidar com ele, sim, é um problema sério. Então agora eles estão retrocedendo para o cérebro intestinal, que é mais confiável, pelo menos ele é involuntário. Portanto, os micróbios intestinais se assemelham muito com o que está acontecendo na superfície do solo. E ele não tem somente o material que gera vida, ele também tem muitos remédios, em termos de... Hoje nós gostaríamos de chamá-lo de medicamentos, mas eu o chamaria de forças curativas. Como, por exemplo,
Você sabe, descobriu-se que vários estudos foram feitos onde se descobriu que as crianças que brincam no solo, ao ar livre, sempre têm um microbioma intestinal mais rico. Não porque estão comendo terra, simplesmente acontece porque o seu corpo e o solo não são duas coisas diferentes, estão somente em duas formas diferentes. Quer você faça um vaso desse solo, ou faça uma foto desse solo, ou faça um corpo humano desse solo. It is all soil. É tudo solo, portanto, a conexão e a integração, seja através do alimento ou estando conectado fisicamente, são muito, muito importantes. E o estilo de vida moderno nos removeu completamente do solo. Nós estamos vivendo muito acima do solo. Bem, e mesmo quando temos que andar no chão, ela usa salto alto que tem 15 centímetros de altura. Eu não sou contra as mulheres e a moda, elas podem fazer o que quiserem. Mas estar em contato com a terra e, acima de tudo, com o solo é um aspecto muito importante para uma vida saudável e equilibrada. Existem muitas coisas e as pessoas sempre, por muitos anos, quando querem encontrar paz, quando as suas mentes estão perturbadas, elas vão para as florestas, para as montanhas e se sentam em silêncio. Em yoga, nós nos deitamos sempre no chão, sem nenhum tipo de isolamento, exceto o isolamento orgânico, porque o nosso corpo deve estar conectado e também a carga elétrica negativa tem que acontecer. Então, o seu corpo recebe um tipo de aterramento e o negativo, isso neutraliza a carga positiva extra, que pode causar inquietação, que pode causar atividade desnecessária, atividade neurológica que pode levar a vários tipos de problemas. É como se você estivesse mantendo o seu motor em alta rotação o tempo todo. Então as pessoas iam para selvas, florestas e montanhas e elas apenas se sentavam e elas percebiam que se acalmavam. Isso tem algo a ver com a conexão com o solo. Você pode pensar que isso é uma árvore, mas isso é solo. Você pode pensar que aquilo é um animal, aquilo é solo. Você pode pensar que isso é um ser humano e isso é solo. Portanto, essa conexão é muito importante. Hoje eu acabei de ouvir que, quando eu estava em Los Angeles, eles me disseram que existia uma fazenda na periferia de Los Angeles, onde, se você pagar $50, você pode abraçar uma vaca por mais ou menos meia hora. Oh. Because Porque você está tentando se conectar com o solo. Você está tentando enriquecer o microbioma intestinal. Você está tentando trazer um pouco do semblante de equilíbrio para você. Bem, se você tivesse uma prática yógica potente, você poderia fazer isso sozinho a partir do seu interior, mas se não, a coisa mais simples é estar em contato com o solo. E é um fato que mais de 300 milhões de pessoas sofrem de asma. Metade das crianças nos Estados Unidos desenvolvem ruídos respiratórios por volta dos 3 anos de idade e elas estão tomando todo tipo de medicamentos. As pessoas são alérgicas a todos os tipos de coisa. Bem, 100 anos atrás você nunca teria ouvido falar sobre essas alergias. Muito raramente um ou outro tinha isso. Hoje está se tornando uma coisa normal, todo mundo é alérgico a alguma coisa. Eu conheci pessoas que são alérgicas à luz do sol, eu conheci pessoas que são alérgicas à água da chuva. Eu conheci pessoas, é claro, o amendoim e alergia a amendoim, todos já ouviram falar disso. Não é necessário que eles o comam, se você apenas partir esse legume maravilhoso, que é muito nutritivo, que nós chamamos de noz da terra, porque ele cresce na terra. Bem, se eu o abrir aqui, alguém alérgico lá a 15 metros de distância, ele pode morrer. Veja só que sensibilidade. Então, essas coisas aconteceram porque nós estamos começando a pensar que viemos de um outro lugar. É claro, existem algumas pessoas favorecendo isso na sua mente, dizendo que existem livros dizendo que vocês são todos alienígenas vindos de um outro lugar. Mesmo que você seja um alienígena, se você por acaso é um, por mim tudo bem. Talvez eu também seja um, você sabe, eu tenho essa aparência, eu talvez seja um também. Mas nós nos adaptamos bem à vida nesse planeta. Portanto, a nossa vida, o nosso corpo, o nosso alimento e a nossa morte estão com o solo. Deve ser entendido que aqueles que vivem em fazendas e espaços abertos, a tendência
para alergias é bem menor para as crianças rurais e crianças que vivem em outros lugares. Você já ouviu falar de alguém na África ter alergia a pólen ou a outra coisa? Você já ouviu falar das tribos que vivem próximas daqui de alguém ser intolerante à lactose? Tais coisas não se ouvem falar. Isso só acontece em sociedades afluentes, porque nós pensamos que afluência significa que nós devemos nos tornar balões de hidrogênio, quer dizer que devemos estar longe da Terra de todas as maneiras possíveis, e então nós começamos a chamar o gerador mágico da vida, que é o solo, de sujeira. Se isso for sujeira, você e eu viramos sacos de lixo? Não vamos ser isso. Portanto, se você mantiver este apenas como ele é capaz de refletir todo o cosmos para você. Se você estragar tudo, ele nem mesmo lhe mostra o que está bem na sua frente. Então, se você estiver em um estado de nirmoha, ou não identificação com nada além do que isso é, você chegará, naturalmente, a uma maneira inabalável de ser. Uma vez que você permaneça inabalável em seu propósito, libertação não pode ser negada a você. Não há como ela lhe ser negada. A razão pela qual essa vida não chega ao seu destino natural é que a cada minuto você muda o percurso. A cada minuto, o foco de sua vida continua mudando. A cada minuto, no que quer que você ponha os olhos, você se identifica com aquilo. Então, depois de algum tempo, ele simplesmente não sabe para onde ir. Ele apenas não vai saber para onde ir. Será uma bagunça confusa. De repente, a vida parece desnecessariamente complicada. A complicação está apenas no seu processo psicológico. A vida é bem simples. O nascimento não está em suas mãos. Você apenas nasceu. E você tem somente que morrer um dia. Verdade? Alguém mais está fazendo alguma outra coisa que seja obrigatória para você? Existe algo mais que seja obrigatório? O nascimento é obrigatório. A morte é obrigatória. Entre os dois, qualquer coisa que você queira. Simples, não é? Não, 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 mais. Mas isso é todo seu. Apenas duas coisas a natureza estabeleceu para você. Você nasceu, você tem que morrer. Você não está feliz por ter vindo com prazo de validade? Você não está feliz? Eu estou feliz. Se não houvesse prazo de validade, poderíamos fazer você meditar por um momento? Suponha que você fosse imortal. Ai, meu Deus, eu poderia lhe dizer alguma coisa? Só porque há um prazo de validade e o tempo está passando, se você vive ou se não vive, se faz algo ou se não faz algo, não faz nada, ele apenas continua passando. Porque ele não espera por você. Se você pudesse detê-lo, você não meditaria. Por favor, veja isso. Você não faria nada. Porque você não pode detê-lo. Está apenas seguindo. No momento
que estiver se aproximando. Você acha que você vai se casar? Eu estou dizendo, isso pode acontecer no caminho. Você vai morrer, isso com certeza. Sim? Então há apenas uma compulsão, que você tem que morrer. Antes disso, o que quer que você faça é seu. Se você apenas entender esse tanto, quando você nasceu, não haviam compulsões, você poderia ser de qualquer jeito. A única compulsão é o estômago. Uma vez que o estômago está cheio, há apenas uma outra compulsão, a de que você tem que morrer um dia. O resto é fácil. Você pode complicar se você quiser, mas na verdade é muito fácil. Você pode fazer o que quiser. Um processo tão simples. Sua mente complica loucamente, insanamente louca. Ela torna tão complicado. Acordar de manhã é um processo tão complexo. O passar do dia é um processo inacreditavelmente complexo. Tudo, absolutamente tudo, se tornou tão complexo. Se você tivesse que conduzir, o sistema de áudio, me desculpe. Se você tivesse que conduzir sua respiração, se você tivesse que conduzir o ritmo do seu coração, se você tivesse que conduzir a circulação do sangue, se você tivesse que conduzir o processo celular, se você tivesse que conduzir a química do seu sistema, você pode imaginar, apenas conduza a sua respiração por 10 minutos, deixe-me ver. Vai para todos os lados. Se você tivesse que conduzir apenas o processo da vida, não sei o que teria acontecido com você. Você não precisa conduzi-lo, é tudo de graça. A respiração está acontecendo, tudo está acontecendo. Sim? Esteja você consciente ou inconsciente, está acontecendo. Se você se importa com isso ou não se importa com isso, está acontecendo. Isso é tudo. A vida simplesmente acontece. Você apenas tem que morrer. E isso também acontece. Você não precisa fazê-lo. Apenas permitindo que tudo aconteça com você graciosamente. Isso é tudo. Permitindo que a vida aconteça graciosamente. E quando a morte chegar, permitindo que a morte aconteça graciosamente. Isso é tudo. Em sociedade, vivemos em grupos organizados. Nela continuará existindo sistema de crenças. Então, isso significa que continuarão a existir conflitos. Você está dizendo que eles vão continuar a acreditar? É isso que você está dizendo? Sistemas de crenças continuarão a existir. Você está fazendo uma previsão para o futuro? Não é necessariamente uma previsão. Eu acho que se sua inteligência funcionar, se você permitir que ela funcione, sua inteligência é incapaz de acreditar em qualquer coisa, não é mesmo? Sim ou não? Sim? Sua inteligência deseja conhecer. Ela não está pronta para acreditar em qualquer coisa, na verdade. Mas você está abandonando sua inteligência, porque seu medo é tão dominante. Você se sente confortável em acreditar. Mas se você permitir que sua inteligência te guie, sua inteligência não vai acreditar em nada. Ela quer conhecer tudo, não é?
Sim, é essa a natureza da sua inteligência? Então, se você permitir que sua inteligência funcione, então você verá, todas as suas crenças apenas se desmoronarão. Porque você sabe que não sabe, não é isso? Mas é preciso de muita pressão para fazer você admitir isso. Mas na verdade, você sabe que não sabe, não é? Você sabe? Sim, então qual é o problema? Você não precisa admitir para ninguém, pelo menos para você mesmo. Você não pode admitir, ok, eu não sei. Se você não sabe, você vê que você tem que usar a sua inteligência? Você vê isso? Veja, suponhamos que está completamente escuro. Você não sabe como é o chão. Você vê o quão alerta você vai ficar a cada passo que você der? É assim que é. Quando você não sabe, tudo se torna luminoso. É assim, apenas observando. Sua inteligência está estimulada e à procura. Quando você assume eu sei, tudo se acomoda e você continua com sua vida estúpida, não é? Tudo certo se você usar sua inteligência? Você tem a sua permissão? Está tudo bem para você usar sua inteligência? Ou isso é contra Deus? Está tudo bem. Eu estou perguntando a você. É contra Deus se você empregar sua inteligência e viver a sua vida? Se Deus fosse contra a inteligência, Ele não teria a criado, não é? Se o Criador fosse contra você funcionando inteligentemente, isso não teria sido dado a você, não é? Então, se você utilizar a sua inteligência, você verá, sua inteligência não está disposta a acreditar em nada. Isso é apenas um medo em você. Nunca acredite que é Bhakti. Não é Bhakti. É apenas o medo que está fazendo você acreditar nessas coisas, não é? É por isso que você faz Bhaya Bhakti. Não existe Bhaya e Bhakti juntos. Se Bhakti vem, me desculpe, você sabe o que é Bhaya Bhakti? Você não? Bhaya significa medo, Bhakti significa devoção. Veja, se a devoção vem, não existirá medo em você. Se o medo existe, então a devoção não surgiu. Mas você fez um híbrido. Você quer ter os dois. Bhaya Bhakti. Não existe Bhaya Bhakti, somente Bhaya, somente medo. Medo e devoção não podem existir juntos. Por favor, veja isso. Ninguém deveria, nem mesmo, gerar um único pensamento. Quando tanto já foi feito, é no estar em contato com a realidade de todas as maneiras possíveis que alguém saberá. Isso não é inteligência. Mas, infelizmente, se faz passar como sendo algo esperto, como sendo algo inteligente. Havia um ator muito ruim. Um ator realmente péssimo. Que estava interpretando Hamlet. Com o decorrer da peça, ele foi piorando. Quando ele chegou ao famoso To be or not to be. ser ou não ser, as pessoas começaram a atirar coisas contra ele. Eles pegaram seus calçados e atiraram. Então, ele saiu do palco e disse:
Bem, pessoal, eu não escrevi essa porcaria. Todas as pessoas infelizes no mundo acham que existe algo de errado com a criação. Todas as pessoas infelizes no mundo acham que o Criador cometeu um erro. Para explicar esse erro, ou para explicarem a si mesmas dentro desse erro, elas usam todos os tipos de filosofias. Todas as filosofias no planeta. Se você colocá-las juntas, todas elas juntas, não possuem a beleza de uma única folha desta árvore. Mas ainda assim isso ocupa as pessoas por toda uma vida. Porque isso lhes fornece o tipo de explicação que elas querem ouvir. Filósofos geralmente são homens que não trabalham. Não existem muitas mulheres filósofas, hein? Homens que não trabalham. Que no mínimo possuem uma explicação do porquê eles estão sem trabalhar. Portanto, esses homens que não trabalham, que não têm mais nada para fazer ou nada mais para criar, seguem elaborando filosofias. Qualquer pessoa que apresente qualquer tipo de filosofia, isso é um sacrilégio contra a criação. Não cabe a ninguém, nem mesmo, gerar um único pensamento quando tanto já foi feito. Se você vier aqui por 1000 vidas, e se você prestar atenção por 24 horas, ainda assim você não conhecerá uma minúscula parte da criação. Quando este tipo de criação está aqui, qualquer um que pense em suas próprias bobagens, isso é um sacrilégio absoluto. Mas, em termos sociais, infelizmente, o mundo chegou a um ponto em que, se você disser algo que ninguém entenda, a maioria das pessoas acha que você está sendo muito inteligente. A inteligência está em ser capaz de fazer as pessoas entenderem o que elas não conseguiam entender. A inteligência não está naquilo que as pessoas sabiam perfeitamente bem há muito tempo e deixá-las totalmente confusas. Isso não é inteligência. Mas, infelizmente, se faz passar como sendo algo esperto, como sendo algo inteligente. As pessoas se apaixonaram pelas palavras e se esqueceram do mundo. Está na hora de recuperá-lo. Se você estiver no topo do monte de lixo da sua mente, os seus pés jamais tocarão o chão. Se os seus pés jamais tocarem o chão, você nunca saberá o que isso é. É por essa razão que
Nesta cultura, para onde quer que você olhe, as pessoas se abaixam totalmente. Elas querem que seu corpo inteiro toque o chão, não apenas os pés. A maior parte da vida delas, ou a maior parte do dia, a própria cultura foi concebida de tal maneira para que você caminhe descalço, a menos que você esteja andando em terreno acidentado. Porque nós queremos que você esteja em contato com a terra. Se você não conseguir mais nada, se você ao menos sentar desta maneira por 10 dias, você saberá muito mais do que lendo milhares de livros. Porque, se você apenas sentar desta maneira, a Mãe Terra se infiltrará para dentro de você sem a sua permissão. Não acredite nisso. Ela não precisa se infiltrar. Porque assim como esse pedacinho de grama brotou da terra, você também foi da mesma maneira, com alguma mobilidade. Do contrário, agora mesmo, enquanto você está sentado aqui, você é apenas um amontoado de terra. Isso é tudo o que você é. Você pode até acreditar que você seja algo, mas isso é tudo o que você é. E isso não é pouco. Se você acredita que há algo mais do que isso, você é pequeno. Vendo de outro modo, você é o próprio planeta, você é a própria criação. Portanto, você é apenas uma protuberância do planeta. E não pense que isso é pouco. As montanhas Velingiri também são uma pequena protuberância do planeta. Os Himalaias também são uma pequena protuberância do planeta. Você também. É estando em contato com a realidade de todas as maneiras possíveis que saberá. E não pensando em tolices que podem passar batido num chá da tarde. Existencialmente, isso não passará batido. Pode passar batido para um bando de tolos que você reuniu ao seu redor em forma de sociedade, não passará batido perante os olhos do Criador. Se você não se fizer passar aos olhos do Criador, todas as outras distinções que você talvez tenha encontrado serão apenas coisas vazias, não irão te apoiar. Quando a hora de abandonar esta roupagem, quando chegar a hora de colocar a terra de volta à terra, elas não irão te apoiar, com certeza. Agradecemos por fazer parte desta jornada incrível. Continue explorando nosso canal para mais inspiração e insights transformadores.